Glória a Deus! Ai, que delícia! Dá uma saudade do meu tempo. Meninos, vivam para Deus. A melhor escolha que a gente pode fazer na vida é gastar toda a nossa disposição, energia e juventude no altar do Senhor. Eu estou chegando nos 50 e vou dizer para vocês, eu não me arrependo de nada que eu fiz no altar do Senhor aos 14, 15, 16 anos. Valeu a pena. Cada celebração, cada música, cada dança, cada salto, cada acampamento. Valeu a pena. Fica firme aí, porque Deus é bom. Amém? Estou feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Mais feliz ainda de ver essa galera entendendo o que é vida. Porque tem tanta coisa aí fora, a proposta de ser vida, mas é morte. Como a palavra de Deus diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. E na casa do Senhor nós podemos nos alegrar sem um pingo de álcool. É tão interessante que quando eu era adolescente, o pessoal falava assim, mas gente, vocês riem à toa. Vocês riem porque qualquer coisa vocês estão rindo. A gente não precisa de uma manivela, né? A gente ri porque a gente tem Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente vai continuar conversando hoje sobre esse tema tão relevante, sobre frutificar, florescer e frutificar. Quem não estava aqui ontem? Deixa eu ver. Uau, bastante gente. Ontem nós falamos sobre a parábola do semeador. E nós repensamos como é que está a terra do nosso coração. A palavra que é a semente é boa. O semeador que é o Senhor é bom. Mas como que anda a terra do nosso coração? E ontem a gente conversou sobre isso. E hoje eu queria deixar no coração de vocês 2 versículos que estão em Provérbios capítulo 18, no verso 20 e 21. Provérbios 18, verso 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E o verso que está em Lucas capítulo 6, de 43 a 45. Lucas 6, 43 a 45, o texto bíblico diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Muito bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o fruto das nossas palavras. Pode deixar a Rita valente. Obrigada, meu amor. O que a gente tem conversado por aí? Na Bíblia diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E nós, quando nós somos jovens, a gente ama falar, né? A gente conversa sobre tudo. Quando senta uma rodinha, a gente conversa e fala e dá opinião. E hoje, principalmente, que é o período das opiniões. Todo mundo quer dar opinião lá no Facebook. Todo mundo quer dar opinião lá no Instagram. Não é assim?
todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. E quanta polarização está acontecendo no nosso país por causa de opiniões divergentes. Todo mundo acha que pode falar o que tem vontade, mas não está disposto a ouvir. Todo mundo quer falar, mas poucos estão dispostos a ouvir. Ou quando a gente escuta a conversa, é para rebater, antes mesmo que o outro acabe de colocar o argumento dele, a gente já quer argumentar e rebater a ideia dele. O negócio é que nós estamos tomando nossa posição contrária e defendendo causas que às vezes não vão nos levar a lugar nenhum. Levantando bandeiras que muitas vezes não vão nos levar a lugar nenhum. Provocando divisão no corpo de Cristo por causa de política. A gente pode ter as nossas opiniões políticas, isso não é errado. A gente pode estudar sobre tantos assuntos e chegar às nossas conclusões, isso não é errado. Mas o amor deve se sobrepor às nossas preferências. Imagina se Jesus amasse só aqueles que concordassem com ele. Imagina se Jesus tivesse morrido só por aqueles parças que entenderam a proposta de salvação. Quando ele estava morrendo, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O nível das nossas conversas determina onde nós vamos chegar. É simples assim. É muito simples. O Senhor leva tão a sério as nossas palavras que lá em Tiago, o livro de Tiago diz assim: se alguém consegue dominar a própria língua, é perfeito varão. Ou seja, se você consegue dominar a sua língua, você alcançou a perfeição. Entenderam como é difícil a gente dominar a nossa língua? Falar o que edifica, falar o que exorta em amor, encorajar. A gente fere um ao outro sem nem perceber. E para isso a gente usa as palavras. Quando a gente é adolescente, a gente é muito crítico, né? Eu não sei vocês, mas eu fui uma adolescente muito crítica, debochada. Sempre tinha uma gracinha para soltar, uma piadinha para contar. Sempre estava de olho na roupa do outro, no cabelo do outro. Hoje se fala muito em bullying, né? Meu Deus, como eu sofri bullying, como eu fiz bullying. Como eu pratiquei o bullying. Tinha uma amiga minha, pequenininha, assim, baixinha, com muito seio, eu chamava ela de baixa combustão. Engraçado para mim e para vocês, para ela não era não. Coisas muito simples, que a gente começa a colocar apelido no outro, e a gente pensa, poxa, é super natural. E eu lembro que eu fingia que eu absorvia. Eu fingia que eu absorvia a brincadeira. Então a gente ia para a praia, a turma da igreja, eu com 15 anos, eu sou morena, né, gente? Dá para ver, né? Vocês imaginam as minhas pernas. Quando eu punha maiô, pisava na areia, o pessoal começava a cantar. Alvo mais que a neve. E eu entrava na onda, começava a cantar também. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E ficava rindo, entrava na brincadeira, mas só eu sei como ficava o meu coração. Aí eu queria tomar todo o sol do mundo em 2 dias. E perdia 5 dias de praia com insolação. E o máximo que eu conseguia era ficar vermelho, igual um pimentão. Quanta coisa a gente planta na vida dos outros e a gente colhe pelo fruto daquilo que a gente conversa. Eu não sei se vocês já experimentaram. Você está feliz, você está alegre, encontra com uma turma de amigos, familiares, e de repente alguém conta uma coisa ruim. Uma tragédia, uma desgraça, um acidente, alguma coisa ruim. Um ministro que você amava, respeitava e caiu.
se desviou. E aí você entristece. Você fica amargurado. Uma decisão que a liderança tomou, que você não aceitou, e começa aquele burburinho. Você viu o que fulano fez? Pois é, ele pensa que ele é Deus, né? Pois é, assim, cara. E é aquela conversa que contamina. Você estava feliz e seu estado muda. Seu coração entristece, fica duro. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você está mal e chega num papo e todo mundo ali está falando dos feitos do Senhor, do que Ele é, do que Ele é capaz de fazer, e aquilo vai enchendo o seu coração, transborda o seu coração e muda o seu dia. Quem já viveu uma experiência ou outra aqui? Deixa eu ver. É uma realidade tão grande isso. Teve um dia que eu estava mal. Estava passando uns problemas. E eu estava lá na minha igreja, na Igreja Batista da Lagoinha. E eu saí da igreja de uma reunião e fui para a casa administrativa e pedi à recepcionista da casa administrativa para chamar um táxi. Ela falou assim, chamou o táxi e falou assim: pode esperar aí na porta, Helena, não demora não. E eu saí na porta da casa administrativa, uma calçada. Eu fiquei bem na frente da porta e tinha 2 jovens conversando. Eu nunca tinha visto aqueles 2 meninos. E eles estavam conversando de um jeito muito empolgado. Eles estavam muito empolgados. O que é isso, cara? Como é que foi isso? E eu comecei a prestar atenção na conversa deles enquanto esperava o táxi. E eu tô lá de bode, né? Aí os 2 começaram a conversar e eu peguei a conversa já na metade do caminho. E aí um deles falou assim: pois é, cara, quando eu vi, eu estava dormindo lá no aeroporto da Califórnia, debaixo daqueles bancos, não tinha dinheiro para comer direito, mas Deus me mandou lá, cara. Que loucura isso, cara, que loucura. E aí, quando você chegou lá? Não, quando eu cheguei lá na missão, eles me receberam, bacana, legal e tal. E no dia seguinte nós fomos fazer uma visita. E aí? Nós vamos fazer uma visita, cara, e aí eu fui acompanhando o cara. Eu estava ali só para acompanhar o cara que estava indo fazer a visita. Ele foi entregar uma Bíblia para uma mulher. Chegou na casa, bateu e a mulher veio. Quando a mulher saiu, cara, era a mulher do sonho. Eu peguei a conversa daí eu... Mulher do sonho? Que é isso, cara, a mulher do sonho. Era a mulher do sonho. E aí? E aí ela veio andando na minha direção, eu falei assim: meu Deus, é a mulher do sonho. O cara que estava do meu lado falou assim: eu vim trazer isso para você. Ela olhou para a gente e falou assim: eu não posso receber isso, era uma Bíblia, eu não posso receber isso, meu marido está nos observando da janela. Se vocês precisam se era só isso que vocês tinham que dizer, vocês precisam de ir embora. Aí eu olhei lá, cara, e o cara estava lá olhando atrás da cortina mesmo. E aí que Deus falou comigo: fala com ela que eu sou aquele que tem se apresentado a ela no sonho. Sou eu. Aí aquele negócio não fazia sentido para mim, cara. Mas olha, eu fui ali, Deus me levou ali, eu falei. Virei pro cara e falei assim: olha, Deus está mandando dizer para ela que é Ele que está aparecendo para ela em sonho. E Ele diz: sou eu. Traduz aí, cara. Aí ele traduziu para ela. Quando ele traduziu para ela, cara, ela começou a chorar e falou assim: muito bem, era só isso que eu precisava ouvir, pode ir embora, a minha resposta chegou. Eu tenho pedido a Deus, Ele tem aparecido para mim em sonho, e eu pedi para Ele: Deus, se o Senhor é o Deus verdadeiro, manda alguém vir me dizer isso, alguém que não sabe que eu estou sonhando, vem alguém me dizer isso. E aí, cara, que piração, cara, Deus te tirou do Brasil para te levar para o outro lado do mundo. Eu não fiquei sabendo que país que era esse, só soube que era do outro lado do mundo, lá do outro lado do mundo, para falar para a mulher que é Ele. Foi isso que Deus fez. E aí, cara, aí que ela chorou, agradeceu, entrou para dentro, e Deus falou: agora volta para o Brasil. Gente, eu fui ouvindo aquilo e eu fui sendo cheia do Espírito. Aí o cara falou: você está pirado, cara. Você vendeu tudo que você tinha para comprar uma passagem. Foi para o outro lado do mundo. Chegou lá, no segundo dia, deu um recado para a mulher que Deus mandou falar que era ele que estava... Poxa, será que não tinha ninguém lá? Não tinha ninguém lá para ouvir Deus falar? Pois é, cara. Deus é assim, cara. Me tirou aqui do Brasil. E aí ele falou: agora pode ir embora. Aí eu voltei, por isso que eu estou aqui. Gente,
Eu fui cheia do Espírito, nunca mais eu vi aqueles meninos. Se me perguntar como é que é a cara daqueles meninos, eu não lembro. Mas eu sei que a história que eles contaram um para o outro, eu pensei, meu Deus, se o Senhor é o Deus que tira um jovem daqui para levar do outro lado do mundo, para dizer que o Senhor é o Deus verdadeiro, para aquela mulher que estava sonhando com o Senhor e depois manda ele voltar, se o Senhor tira um dos seus filhos de outro lado do mundo só para manifestar o seu amor lá nos confins da terra, o Senhor é o Deus que me ama aqui e agora. Para que eu estou reclamando do meu problema? Para que eu estou olhando para minhas questões tão pequenas? O Senhor é um Deus magnífico, o Senhor é um Deus grande e o Senhor me ama. O táxi chegou, eu entrei no táxi e falei assim, motorista, já ouviu falar de Jesus? E vim falando de Jesus para o cara até chegar lá em casa. O que Deus vai fazer com isso? Não tenho a menor ideia, mas Deus é Deus. E Ele se manifesta através das nossas conversas. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele nos ensina: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito é só na hora que a gente vem na vigília, só na hora que a gente sobe o monte, só na hora que a gente vem na igreja. Não, a gente se enche do Espírito quando a gente traz à memória aquilo que pode nos dar esperança, quando nós proclamamos quem Deus é, seus feitos, sua obra, sua misericórdia, quando nós contamos a bênção ao invés de contar a miséria. Quando nós promovemos o reino de Deus, o amor de Deus e não o reino de Satanás, nós gastamos mais tempo falando da maldade do mundo do que da benevolência de Deus. E essa é a estratégia do inferno para nos desanimar. Quantas vezes você vai, pelo amor de Deus, está todo mundo pecando, e eu que vou ser o único santo aqui? Não, está todo mundo pecando não. Tem muita gente vivendo uma vida consagrada. Tem muita gente vivendo o propósito de Deus. A igreja do Senhor, ela não se limita a essas paredes, é a noiva de Cristo, e ela está sendo adornada em toda a terra, e o Senhor vem para buscar a sua noiva, e eu quero ser achada entre ela. Mas às vezes a gente sucumbe diante de tantas palavras. A gente liga o Jornal Nacional, é desgraça. A gente liga a CBN, é tragédia. A gente conversa com o povo no ônibus. Você já notou que conversa boa não dá ibope? Só conversa ruim. Você chega na fila do banco, alguém consegue, olha aí, olha a porcaria desse, olha essa instituição. Daqui a pouco o MST todo desce. Todo mundo, é isso mesmo, nós temos que fazer greve, temos que queimar tudo, vamos queimar tudo. Agora se um cara chega assim e fala assim, olha que benção, né gente? Uma fila enorme, nesse dia quente. Olha aí, embora, graças a Deus, hein, eu tenho perna para ficar de pé na fila. Todo mundo olha para você, o que é isso? Retardado? Olha o demente, olha. Ah, não, é crente, né? É crente. Vive o fantástico mundo de Bob. Profetiza. Profetiza. Você já imaginou a igreja saindo pela rua, profetizando a bênção de Deus? Uma vez eu saí com os crentes. Gente, crente é um crente mesmo. Crente assim, cheio de Jesus, é um bicho muito louco. Um dia, meus pais foram acampar com uma galera. Eles se retiram vários dias para fazer estudo da Bíblia. E aí, de repente, eles estão lá no ônibus, voltando para casa. E de repente começa aquele clamor: oh Deus, nós decretamos a falência, Senhor, ruídos, todos os seus inimigos. Aí meu pai e minha mãe levantam a cabeça, o que era? Estava passando perto de um tanto de motel. O crente fala, em nome de Jesus, essas casas vão acabar, porque elas não são necessárias para um povo santo. Aí você fica pensando assim, ah, Helena, isso nunca vai acontecer, né? Cara real, minha filha. Olha, no nosso mundo caído, talvez não, mas na nova terra e no novo céu que serão instituídos pelo reino de Deus, sem dúvida. Agora, enquanto isso, pode não acabar a instituição, mas muita gente que está lá dentro pode ser alcançada e arrancada de lá. Nosso papel não é saber o que Deus vai fazer com aquilo que nós falamos, é falar. Falar o que edifica, falar o que profetiza. Deus criou todas as coisas pela palavra. As coisas passaram a existir pelo decreto de Deus. Haja luz.
Haja separação entre as águas e a terra seca. Haja noite e dia. Ele foi criando todas as coisas pela palavra. E o único ser que tem o dom da palavra somos nós, seres humanos. E a gente também usa a palavra para criar. A palavra que nós carregamos é uma palavra criadora. Não, a gente não consegue criar céu e terra. Nós não somos Deus. Mas nós criamos alegria, criamos amor, criamos aceitação. Ou criamos rejeição. Criamos feridas, criamos dores, criamos ruína. O texto que nós lemos em Provérbios diz: o poder da vida e da morte estão na língua. Profetiza vida. As boas notícias não estão nos telejornais, porque a mídia também é controlada pelo diabo. Não interessa a Satanás que nós saibamos quanta gente está de pé, quanta gente é crente, quanta gente tem amado, quanta gente tem perseverado, quanta gente tem cuidado dos necessitados. Não interessa a Satanás que nós saibamos a força e o poder da igreja do Senhor sobre a face da terra. Interessa a ele que nós estejamos desanimados, abatidos, desamparados, com uma sensação de que nós estamos sozinhos. Mas nós não estamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ao invés de nós confiarmos na palavra de Deus, nós confiamos no Jornal Nacional. Hello? Nós confiamos naquelas pessoas que estão murmurando nos ônibus. Confiamos nas nossas próprias palavras de desânimo. Não tem jeito não. Não vai dar não. Isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. Imagina se os 12 discípulos tivessem pensado isso. O evangelho nunca teria chegado até nós. Não precisou de uma multidão. Precisou de 12, 11. Matias foi instituído depois de Judas. Mas os que andaram com Jesus, 11, depois Deus levantou Paulo. E aqueles 12 homens transformaram a história. Para mim, a maior evidência de que Jesus ressuscitou não é o túmulo vazio. A maior evidência de que Jesus ressuscitou é quem aqueles 11 homens se tornaram. Os covardes, todos eles, exceto João, morreram violentamente. Eles não morreriam por uma mentira. Eles não morreriam por uma incerteza. Eles viram Jesus ressurreto. E por isso eles falaram: se é para morrer, bora morrer, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu não tenho prata nem ouro. Gente, Pedro negou Jesus daqui a pouco. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Meu Deus, aqueles homens são exatamente iguais nós somos. Feitos do mesmo material. No sábado eles estavam escondidos, com medo de serem os próximos a serem mortos. Com medo, decepcionados. Imaginem, eles estavam esperando o Messias que os libertasse do Império Romano, e de repente todas as esperanças morreu. Eles ainda não tinham tido a revelação do Espírito Santo daquilo que estava acontecendo. No sábado eles estavam amedrontados. Já imaginou a crise desses caras no sábado, depois da morte de Jesus? Mas peraí, será que a gente... Não, mas a gente viu ele andando sobre as águas, ele andou. Pois é, mas aí ele morreu. Ele falou que Deus prometeu um Messias que ia nos libertar, mas ele morreu. Mas no terceiro dia, no terceiro dia, adoro essa música. No terceiro dia a história mudou. E ela mudou para sempre. Ele ressuscitou. A terra
estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Para sempre adorado és, para sempre Ele vive. Ressuscitou. Sacode quem está do seu lado e fala assim: Ele ressuscitou. Então para de dar ouvido à conversa fiada de Satanás. A especialidade dele é a mentira. Nele não há verdade alguma. E o que restou para ele foi o blefe. É a arma que ele usa tenazmente contra todos nós, todos os dias, dizendo: não vai dar, já era, você perdeu, não tem perdão para você, acaba logo com a sua vida, chuta logo o pau da barraca, o que você está fazendo nessa igreja? Sai fora, vai viver a sua vida, você merece ser feliz, e tantas outras mentiras, enfeitadas como se fossem verdades. Enchei-vos do Espírito. O texto de Efésios fala: é urgente que vocês sejam cheios do Espírito, porque os dias são maus. Então não dá para você andar cheio de você mesmo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para resistir firme no dia que a coisa ficar acirrada para o seu lado. E como que a gente é cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cuide da qualidade das suas conversas. Segundo passo, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Tá difícil? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. E aí o que faz? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Louve! A gente louvar a Deus quando está tudo bem é fácil. Que glória que tem nisso? Você agradecer a Deus quando está tudo direitinho, do jeito que você gosta. Você cantar louvores quando você está aqui na congregação, o som está legal, a luz, está tudo maravilhoso. Não, vai cantar na hora da luta. Na hora que está tudo difícil, ouse adorar o Senhor. Erga a sua voz de adoração, de louvor, de gratidão, de celebração. Mas minha rocha não se moverá, meu coração não vai parar de adorar. Eu vou dançar sobre toda dor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu vou dançar sobre toda dor. Bendito seja o nome do Senhor. Adore
adore o Senhor mesmo quando a coisa estiver difícil. Cantando e salmodiando a Deus no vosso coração. Dando por tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo. Será que nós sabemos agradecer a Deus? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tu és digno, Senhor. Quantas bênçãos nós temos para contar. Tantas dádivas que nós recebemos todos os dias, mas a gente está tão acostumado que a gente nem enxerga mais como uma dádiva. Respira fundo aí. Você não precisou de um pulmão de aço para fazer isso. Glória a Deus. A maioria de vocês consegue me enxergar. Glória a Deus. Você comeu hoje pelo menos uma refeição, nem que tenha sido um pãozinho seco. Glória a Deus. Você conseguiu chegar aqui. Glória a Deus. Tem chuveiro em casa? A maioria deve ter. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa, Helena, me ajuda, Helena. Tem gente que não tem chuveiro em casa. Tem gente que toma banho de canequinha. Mas você tem chuveiro e não dá glória a Deus por isso. Sacou como a gente precisa de aprender a agradecer? A gente tem sempre uma palavra. Às vezes vira tão cultural reclamar que você já começa o papo reclamando. Não, tá chovendo, hein? Graças a Deus que está chovendo. Se para de chover, a gente morre, o planeta morre. Bendito seja Deus pela chuva. Dá uma glória a Deus aí. Choveu, glória a Deus. Ai, mas a minha chapinha. Sério, vocês estão nessa ainda, gente? Libera essa cabeleira, querida. Ou então amarra ela. Que o meu não vai nem fica, né? Fica aquela coisa. A gente amarra ele, feliz da vida, porque tem cabelo. Que eu não estou fazendo processo de quimioterapia. Agradece a Deus aí pelo cabelo que você tem. E pelo que você não tem também. Um dia teve, Ramon? É opcional? Mais ou menos? Metade é metade, né? Tá valendo. Já teve seus dias de glória. Agora é outra estação. Mas glória a Deus, tem cabeça aí, né, Ramon? Oh, bendito seja Deus.
Meu Deus, como a gente tem uma tendência de reclamar. Enchei-vos do Espírito, dando por tudo graças ao nosso Deus e Pai. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É assim que a gente é cheio do Espírito. Só se sujeita um ao outro quem tem um coração humilde. Soberbos não se sujeitam. Os arrogantes não se sujeitam a ninguém. Quer mandar. Aqueles que são mansos e humildes de coração e estão aprendendo com Jesus isso, aprendem a obedecer e a se sujeitar, mesmo quando não é fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil. Estou dizendo que vale a pena. Que fruto nossos lábios estão produzindo? O fruto do Espírito é forjado em nós pela palavra. O amor é expresso em palavras, a alegria é expressa em palavras, a paz é expressa em palavras, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, expresso em palavras. Manifeste o Senhor também pelas palavras. Nós sucumbimos a Satanás pela murmuração, pela rebelião. Tem questionamentos, gente, que a gente leva aos pés do Senhor. Não levante um motim entre os seus amigos. São os pacificadores que herdarão a terra, não são os amotinados. O mundo já tem problema demais, já tem gente querendo brigar demais. Se vai brigar por alguma coisa, entre aspas, brigue contra a sua própria carne, subjugue a sua própria carne, para que o Senhor prevaleça em você, para que Ele te dê as estratégias de você ser um articulador e não um maledicente, um rebelde, um murmurador. Que você seja equilibrado, cheio do Espírito. Que a palavra doce do Senhor flua da sua boca. Que até quando a palavra de repreensão fluir da sua boca, seja permeada por amor e graça do Senhor. Jesus não alisava capeta, não. Jesus não alisava pecado, não. Ele confrontava pecado. Mas até quando ele confrontava o pecado, a atitude dele era amorosa. E a palavra verdadeira. Se queremos florescer e frutificar no reino de Deus, passa pela boca. O que contamina o homem, disse Jesus, não é o que entra, é o que sai. Feche os seus olhos. Que a palavra do Senhor seja a sua palavra. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Se você for cheio do Espírito, cada vez mais a manifestação da sabedoria de Deus vai ser colocada nos seus lábios. Pare de reclamar da sua família. Comece a abençoar. Comece a profetizar a vida. Naquela situação difícil. Que o sopro do Espírito venha dos seus lábios. Profetiza vida. Profetiza esperança. Exercita a sua fé
declara a palavra. Quando você não tiver mais esperança, abre lá no Salmo 91 e coloca na primeira pessoa: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Quando você não tiver nada de bom para falar, abre a palavra de Deus e comece a declarar a palavra de Deus. Ela é a verdade. Nós gastamos tantas horas, tanto tempo naquilo que não é pão. A palavra de Deus é pão, é alimento. Encha a sua mente, encha a sua boca da palavra de Deus. Enche o seu coração da palavra de Deus. Porque no momento oportuno, é ela que vai sair pela sua boca. Quando Jesus venceu Satanás, Ele não venceu Satanás na pancada. Ele venceu Satanás na palavra. Manda que esses pães, essas pedras se transformem em pães. E Jesus rebate: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vença Satanás na palavra. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, te dá aquele sono miserável. Porque não interessa a Satanás que você saiba quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aproprie-se da palavra. Enche o seu coração com a palavra. E floresça e frutifique a palavra.